Graças a Deus, de noite, feliz, alegre, contentes. Eu trouxe um cara super maluco hoje, meu amigo, mas que vai fazer, anda comigo, boa coisa não poderia ser. A pessoa é formada em Química, ele é mestre em alguma coisa nuclear, que eu já esqueci, entendeu? É física nuclear, materiais nuclear, alguém nuclear, tá? Mas, segundo ele é coaching. O nome dele é Fernando Reis. Fernando, seja Obrigado, bem-vindo. mano. Agora explica a Obrigado. sua situação, né? Porque eu já acabei com ela. Então, agora fica difícil recuperar, né? Agora vai ficar difícil recuperar. Não, é assim, ó. A minha formação é em química. Eu fiz química, depois eu fiz mestrado na área nuclear, né, em materiais nucleares, lá na USP. E muito cedo eu peguei uma equipe, tive dificuldade de como fazer a gestão da equipe, e aí eu entendi que, olha, se eu quero realmente crescer, eu preciso entender um pouco mais de pessoas. Aí eu fui fazer MBA na área de negócios, lá eu vi a primeira vez esse negócio de coaching, aí acabei entrando, me apaixonando, e recentemente, porque é novo o tema, eu estou estudando bastante, falando bastante, comentando bastante sobre Sociedade 5.0. Que aí me interessou, que é a história dos Smart Cities, que eu falo para Sensacional. você, né? Que eu tenho uma certa reticência pelo que todas as pessoas estão falando sobre Smart Cities por aí, Uhum. né? A pessoa monta um bairro planejado, que segundo ela é um Smart City, onde ela tem casas, como se Uhum. fossem casas de baixa renda, pré-moldadas ou de algum Uhum. jeito, né? Novas tecnologias. Aí vamos lá na sustentabilidade. Aí ela monta um centro comercial, um centro não sei o quê, um centro monta fotovoltaicas, energia fotovoltaica, e aí virou uma Smart City. É muito mais um conceito de marketing do que Smart City mesmo, E né? aí, eu sou uma pessoa que fico muito brava, porque sou arquiteta, não é de hoje que a gente fala de Smart Cities dentro da universidade. Hum. Mas eu queria que você explicasse o que é Smart City realmente e onde Legal. ela entra na sociedade 5.0. Show, show. E acho que o legal dessa conversa é o quê? Eu não sou da área de civil, eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, então é uma visão de fora, olhando muito mais a parte de comportamento para uma virada de sociedade mesmo. Aham. Então, assim, ó, antes de falar de Smart City, a gente tem que contextualizar a sociedade 5.0, senão fica um negócio muito solto, Tá. tá? Então, a gente volta lá atrás. Por que foi Sociedade 5.0? No Japão foi feito há 8 anos atrás uma pergunta como nós queremos que o Japão esteja no futuro, em termos de sociedade. Sempre lá, né? Surge, né? E aí surge a ideia de vamos criar uma sociedade onde o ser humano está no centro. Aí o porquê 5.0? Aí a gente tem que voltar. A primeira forma de sociedade, que foi a sociedade 1.0, foi a sociedade da caça. Né? Então a pessoa saía, ia fazer a caça dela, voltava para a caverna, saía, ia fazer a caça dela, voltava para a caverna. Era nômades porque a função do nômade ele tinha que seguir onde estava o animal. Então se diminuía o animal, ele tinha que ir para outro Sim. local. Depois veio a sociedade da agricultura, que é a sociedade 2.0, Tá. né? Que a pessoa plantava, semeava, colhia. Eu até gosto sempre de fazer a analogia que eu fico imaginando Os os velhinhos velhinhos ali. da sociedade 1.0 falando, meu, essa garotada não tem jeito, né? Porque onde já se viu, vai ficar sentado, plantando, esperando crescer? Crescer. Imagina, né? Não tem futuro. Mas foi assim, se desenvolveu. Graças a isso, começa a ter locais fixos, né? Porque aí é Você um começa a ter o ciclo advento longo. de ter os vilarejos, as Exato, porque é um ciclo cidades. mais longo, É. depende menos de movimentação para caça. Depois de um tempo surge sociedade industrial Que 3.0. é a época da Revolução Industrial, Industrial. que começa na França, Revolução É. Industrial, maquinário, substituição de mão de obra,
por máquina, aumento de produtividade, e aí Charlie Chaplin, vida moderna, isso, Ford, Sim. todos esses conceitos modernos de processo, sequência, Você não vai me dizer que eu sou dessa época, não, né? Eu não sou. Ah, eu vi tá. no YouTube, eu vi, tá? Mas ainda eu não sou dessa época, não. Você estudou isso, né? Eu ouvi dizer. Ouvi Me dizer, contaram tá? que eu sou dessa época. Sai disso, tá? Acho que mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, surge o conceito de indústria 4.0, tá? Que era o quê? Como usar tecnologia para melhorar a produção das coisas. E aí começa internet das coisas, inteligência artificial, e você tem um boom de tecnologia que hoje está muito presente. Todo mundo vive num boom tecnológico gigante. E daí vem a sociedade 5.0. Como que eu vou fazer para colocar todo o uso dessa tecnologia embarcada em prol da sociedade, em prol do ser humano? Um dos primeiros projetos da sociedade 5.0 é Smart City. Certo. Tá? Então, o conceito de Smart City não é o que a gente vê, porque a ideia da Smart City é uma cidade que seja conectada, onde você tem uma mistura de infraestrutura, big data, ou seja, acúmulo de informação, certo. tomadas de decisão, contribuição da sociedade em prol de uma decisão que gere bem-estar à população local. Esse é o conceito de Smart City. Não tem nada a ver com construir Mas é um uma conceito tecnológico, é um conceito onde eu vou ter o Waze, é onde eu vou Por ter exemplo. o serviço conectado do SUS, que eu vou fazer tudo, eu vou pegar e acessar digitalmente. Exato. É a história que até nós estávamos conversando nos bastidores, a história da tempestade, que é avisada para mim antes. Show. Isso, né? Mas aí você vê que é muito mais do que um vilarejo construído com meia dúzia de coisas. Não, e é mais fácil falar que eu tenho uma Smart City, né? Porque o governo já está me oferecendo isso sem ter o tal do bairro planejado. E aí eu já tenho... na verdade, a Smart City já é presente na vida da gente. Já é. Porque a gente já tem... Quanto a conceito, sim. Quanto a conceito, a gente já tem. Então, hoje, Brasil, se a gente pegar, que nem eu sempre falo, a gente tem que tomar cuidado porque a gente tem telespectadores do norte a sul, graças a Deus. E aí, eu falo que assim, a gente tem que acabar, né? Porque São Paulo é uma tecnologia diferente, não estou dizendo que as outras não têm, mas você acaba tendo essa situação de... a diferença. Mas eu acho que internet e o caso de você ter a história da tecnologia presente na vida de um cidadão brasileiro é normal. A não ser algumas áreas que ainda são bem inóspitas, vamos pensar assim. Mas até os índios têm hoje tecnologia, então hoje você tem essa história. Eu me preocupo, que é aquilo que eu sempre falo, da história do conflito, certo? Você tem um pessoal da 4.0, você não é. Não, você não é. Você falou eu sou finalzinho. Eu sou o final da 4.0. Não, e aí você tem uma pessoa que foi criada, como eu sempre falo, eu fui criada para constituir família, ter uma casa, ter um carro, a minha casa, filhos, não mais de um, né? Porque na minha sociedade, quando a gente tinha um filho, como você só teve um, né? Então era diferente. E você tem a história, claro que tem uma sociedade que muda, que eu falo que já teve assim sociedade individualista, agora você tem a de compartilhamento, então você tem a mudança comportamental dessa sociedade. Mas aí eu falo, como é que uma mulher que foi treinada para ser workaholic, trabalhar de 10 a 12 horas por dia, ter minha casa, meu carro, minha casa na fazenda, minha casa não sei o quê, minha casa na praia, né, em um monte de coisa, vou me orientar para estar com essas pessoas 5.0. Essa é uma pergunta que não tem resposta simples, tá? Mas é uma pergunta importante, porque tem um ponto que é super... tem um impacto muito grande, vê?
qual é o efeito? Primeiro vamos pensar em qual é o efeito negativo. Qual é o efeito negativo de tanta tecnologia? Superexposição, você não desliga. Então hoje você fica conectado 24 horas, né? Quando surgiu a internet, 95, 96... A gente comprava em 18 vezes no cheque. Cheque não existe mais, mas na minha época existia. Eu não sei o que é cheque. Cheque, um papelzinho assim, talãozinho, você tinha que anotar no canhoto, bonitinho era. Que nem fax. Você conhece fax? Não. Eu trabalhava com fax. É mesmo? Fax, é. Mas o que é fax? Eu peguei o finalzinho daquela, sabe aquela... Eu trabalhei num hotel... Pra ganhar dinheiro, né? A gente faz cada coisa. No centro da cidade de São Paulo, era muito divertido. Sabe aquele negócio de derrubar a linha de filme? Que elas conectavam, que eram uns ganchos? Eu vivia derrubando. Existiu mesmo, não era coisa de filme? Existiu, tá. E era assim... E era muito legal, porque o PABX você dá uma derrubada... Caiu. Caiu. Mas assim, como se adaptar? E acho que isso é um ponto primeiro. Tem que ter um cuidado muito grande, primeiro para não surtar. Porque, superexposição... E o que é surtar hoje? Que você falou isso para mim. Então, vamos lá. Você tem um padrão, que aí você começa a ter picos de ansiedade, de tristeza, e chega uma hora que você fala, não quero mais. Puf, acabou. Você sai da realidade. É uma válvula de escape. Que é a história que você falou do burnout. Que é a história do burnout, né? Se você que olhar... hoje é uma coisa de gourmetização da história do surtar, da depressão, porque, da história dos olhar, crises de ansiedade. Sei lá, os últimos 2 anos, teve um aumento de pontos de burnout muito grande, né? E eu coloco, tirando a parte patológica, que é uma gourmetização, sim, porque burnout é pico de ansiedade, é pico de tristeza, que a pessoa olha e fala, e agora? Tipo, não faz sentido. Ela só quer sair de cena. Isso. Né? O ano passado, eu conversei com 2 ou 3 pessoas que tiveram burnout. Porque, assim, eu tive burnout. Você teve. O que é muito interessante, assim, não é como sai. Porque como sai, você tem médico para cuidar e é uma patologia. Mas eu sempre me perguntei como entra. Como você entrou? Não entra. Quando você vê, foi. Foi. Todo mundo respondeu isso. Mas quando você vê, você foi. Eu lembro que eu estava trabalhando, muita coisa acontecendo na minha vida pessoal, transformações, divórcio, blá, blá, blá. E uma promoção aqui, ó. A promoção era minha. Ia ganhar muito mais do que eu ganhava. E eu lembro que eu, assim, 2 dias antes de eu receber a promoção, eu entrei na empresa e fiz assim, não quero mais. Não quero mais. Vou embora. Tô saindo. Você abre mão. Fora. Simplesmente. Tô fora. Simplesmente. Pode pegar pra você. Tô pra você. Tô dando de presente. Não quero mais. As pessoas me acharam louca, mas eu tava. Eu tava mesmo. Tava completamente fora de mim. E você sabe de uma coisa que é incrível que você tá falando? Eu até hoje, se você falar pra mim se eu consigo entrar nessa empresa, eu não consigo. Porque cria uma trava. Cria um bloqueio gigante, né? Então a minha preocupação na conversa com essas pessoas era o quê? Como você entrou. Porque assim, se eu souber como não entrar, eu não preciso sair, é óbvio. Com certeza. Né? E um dos pontos, e acho que a sociedade 5.0 vem para resolver isso. Por quê? Esse excesso de ter, esse excesso de coisas, esse excesso de consumo, que você é diariamente triturado nisso... Se você não souber se controlar, se você não souber se compreender, você entra num ciclo sem fim, né? Entra no meio de um furacão. Então a sociedade 5.0 eu acho que vem de uma maneira muito inteligente, que é o quê? Coloca o ser humano no meio. Então, legal. Tecnologia tem. Infraestrutura tem. Coloca no meio o ser humano. Então a gente pode pensar... Agora eu vou falar, agora eu vou ser cancelado. Não, a gente pode pensar que então a Smart City talvez não seja benéfica? Pelo contrário, o conceito depende. Qual Smart City você está falando? Não, eu estou falando dessa história. Porque assim, se você está falando que as Smart Cities, pelo conceito, são cidades sustentáveis. Perfeito. São cidades que deveriam te dar qualidade de vida. Perfeito. Aí meu questionamento entra no qualidade de vida, tá bom. tá? E aí está uma sociedade estável, né, economicamente, é isso? Que qualidade de vida é essa onde eu
tem um excesso de comunicação, um excesso Tá. de alimentação do meu cérebro, Uhum. né? Informação, 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 Sim, 24 sim. horas. Cadê a qualidade de vida? Então, mas vê, Sociedade 5.0, Smart City vem para suportar isso. É diferente a ótica, porque o que acontece? Imagina o seguinte, tá? Só para entender como que funciona o conceito de Smart City. Eu tenho, por exemplo, Amsterdã foi a primeira cidade que realmente investiu. Eles investem no conceito, acho que desde Muito 2006. Até bastante áreas sustentáveis, Exato. alimentação, a água, Show. né? Porque eles têm problemas sérios com a água. Isso. E aí o que eles fazem? Eles têm 170 projetos rodando ao mesmo tempo, tá? Para poder suportar isso. E aí é projeto de diversos pontos. É projeto de aplicativos, é projeto de economia local, é projeto de analítico, tá? Então, assim, qual que é o conceito? Eu tenho o cidadão que fornece informação consciente ou inconsciente, tá? Eu tenho equipamentos capazes de fazer a conexão e tudo isso vai para uma nuvem, vai para um Big Data. E lá todas as informações são misturadas e eu uso isso para tomar decisões inteligentes. O porquê que isso é benéfico, tá? Porque imagina que você está dirigindo e essas informações vai aumentar ou diminuir o tempo de sinal vermelho ou verde. Com qual objetivo? Melhorar o trânsito. Deixa eu te explicar que aqui em São Paulo, em Santo André, ABC Paulista, Não tem jeito. o semáforo, ele não é inteligente. Ele, assim, quando você acha que ele vai ser inteligente, ele começa a piscar incessantemente. Aí você fala, ué, ele está vermelho, amarelo, não é verde. smart. Muito smart. Eu acho que ele fica tão maluco, é muita informação. Ele surta. Ele O semáforo surta. Eu sempre parto do princípio, tanta tecnologia, o semáforo surta, entendeu? Mas assim, nós estamos falando de uma Amsterdã. Uma Amsterdã, ela é menor que uma cidade de São Paulo. Um pouquinho, né? Um pouquinho menor que um pouquinho. Bem menos complexo. Bem menos complexa. E aí, quando a gente vem para o Brasil, eu me pergunto, né? Tudo bem, você tem informação, então você parte do princípio que essa informação vai para todo mundo, vai para os governantes, vai para as empresas, Sim. vai para a pessoa física, para a pessoa Tem jurídica. que ser, porque é Deveria co-criativo. Co-criativa. Tem que ser. Será que isso funciona? A gente entra numa outra discussão que é quem vai tomar a decisão, quem vai analisar, porque como conceito funciona. Agora, quem vai tomar as decisões? Então, e aí entram as Aí é o decisões. ponto. Quem é a smart pessoa? A smart pessoa. Então, mas um dos pontos, vamos lá, você tem internet das coisas, você tem inteligência artificial, Certo. isso trabalhando em prol do ser humano. E E você tem medicina hoje com inteligência artificial. com Você tem telemedicina, teleatendimento. Não, que eu adoro. Eu faço telemedicina. Perfeito. Porque eu já gosto muito. Então eu já faço funciona. Já funciona. Não, funciona. É que nem eu Já falo pra funciona. você. Eu sou uma pessoa do lado da 4, quase caindo pra 3, não brincando. E aí, o que acontece? Eu falo que funciona porque uma mulher que nem eu, de 52 anos, formada em datilografia na escola, eu gosto de falar sempre dela, que eu acho que já faliu. Escola Paraguaçu de Datilografia, feita aos 14 anos de idade. Eu vou até procurar depois 13, o que é datilografia. 13. Datilografia. É uma maquininha assim. Minha mãe nem tinha elétrica. Era normal, verdinho, Olivetti. Não vou esquecer, verde bonito. Era bonito verde. E aí, mamãe, eu fazia, tanto é que eu digito com todos os dedos, tocava piano desde os 10, criança bonitinha eu era. Avenida Gilda, quem é do ABC Paulista, Avenida Gilda, Escola Paraguaçu, ficava na esquina. Não sei não se tem ela... mais. Não deve tem, ter, não tem. E eu Não tem sou... mais. Então, eu sou formada pela datilografia. Mas eu adoro tecnologia. Não sei se é do meu signo, que eu falo que o aquariano é um cara que anda quilômetros... Alterada, uma pessoa alterada, louca. E aí, eu adoro a tecnologia. Eu adoro telemedicina. Eu adoro hoje. Dizem algumas pessoas que isso foi depois da pandemia, que eu fiquei assim, mas eu não tive pandemia. Diferente, eu trabalho com construção civil. Então não tem pandemia para mim. Para construção civil não teve pandemia, a gente trabalhava, certo? Tá.
E aí, assim, eu sou uma pessoa que faço tudo pela internet hoje. Então, assim, eu faço meu mercado pela internet, eu vou no médico pela internet, eu faço reuniões pela internet. É que nem você fala, o primeiro contato eu faço normalmente pela internet. Sim. Aí depois eu trago esse cliente para próximo e aí a gente faz reunião. Mas eu adoro. Só que eu vejo que a Smart Pessoa, né? A Smart Pessoa, que são os mais jovens, Sim. que deveriam saber mais de internet que eu, eles são mais lentos. E eles são mais superficiais. E aí você fica assim, querido, tem conhecimento aqui. É só ir no Google. Mas, academic, veja, tem coisas profundas, que nem assim, eu vou conhecer, eu até hoje procuro referências, porque eu falo, hoje até postei um negócio no meu status que o arquiteto, ele só começa a ficar bom, e não fui eu que disse, tá? Foi um pensador, que o arquiteto, ele só fica maduro, né? O profissional em arquitetura, ele só fica maduro depois de anos de vivência. E é verdade. Porque você tem que ter a vivência, a história, né? E tudo mais. Mas hoje, aí você vai falar, mas tem que ficar maduro? Não, de vivência, de estudo. Eu sou uma pessoa que vou procurar conteúdo, porque eu poderia ficar no Frank Lloyd Wright, que eu também acho sensacional. Eu poderia ficar em Le Corbusier. Anos 30, Sociedade 3.0. Né? Essa semana eu estava procurando um cara que eu amo, que é o Richard Meier, e eu péssima para nome. E Richard Meier, para mim, é sensacional, um dos arquitetos mais sensacionais que teve. Tem alguns probleminhas, não vou contar, depois vocês procuram no Google. E aí, mas eu me sinto às vezes obsoleta. Então, o que eu faço? Muito fácil, eu acho muito fácil. Você vai na internet, acha o arquiteto, vê o que você gostou, entra na página do arquiteto, dá pra você conversar com o cara. Tá, mas aí tem um negócio chamado experiência. Só que os meninos que trabalham comigo, eu falo assim, vai no Google, o que eu faço? Aí você fica assim. Então, você entra no Google e procura a palavra. Como eu procuro? Aí você fica assim. Porque eu tenho muita paciência. A palavra, aí você procura. Se não achou de outro jeito, você pergunta de outra maneira. Se você não achou daquele jeito, pergunta de novo. O Google responde. Alexa também. Ou não? Ela não, ela é frívola, aquela mulher. Em casa nem Alexa. Não tenho Alexa. Outro dia Não, mas me disseram que ela é frívola, é uma pessoa. Ela costura? Não. Ela cozinha? Não. Pra mim é uma pessoa completamente. Ela é da 4.0, não da 3.0. Eu sou 4.0. Alexa é uma pessoa 5.0. Então, mas aí você tá trazendo um ponto, assim, que é diferente. Vamos lá. Uma coisa é conhecimento por experiência, ok? Outra coisa é acesso ao conhecimento. Hoje tem muito mais acesso ao conhecimento. Eu já ouvi histórias que em época de escola você tinha que ir na biblioteca fazer... Você ouviu histórias? Ouvi. Entendi. É. Gente, eu vou o pessoal falar. aí falou, olha... Eu acho que convidado que tenta destruir a pessoa que convida não deveria mais participar da conversa. Ela vai me cancelar agora. Poxa vida! Olha, querido, eu sou uma mulher que ficava na biblioteca. Eu fiz algumas coisas na faculdade de necessária. Por exemplo, o Arco do Triunfo. Eu tive que ler um texto de medidas áureas, né? Para aprender isso, onde o texto era todo em medidas em cima do corpo humano. Então, era um palmo. Você imagina você desenhar um Arco do Triunfo igual que tem lá em Paris. Um feriado inteiro, à mão, olhando um texto... para entregar para o professor. E hoje a pessoa olharia e ia falar assim, para que eu tenho que fazer isso? Então, eu pergunto até hoje, por que eu fiz o Arco do Triunfo? Agora eu entendo. Depois de velha que eu fui entender, que eu fiz para entender as medidas áureas. Então, mas, vê, de novo a gente volta para o ponto inicial. Uma coisa é acesso, outra coisa é como você utiliza. Né? Tem um vídeo, eu não sei se você já viu, do Steve Jobs, que ele fala Connecting the Dots. Não. É extraordinário. Ele conta toda a história e tal. E ele fala que, ele foi fazer faculdade,
Aí ele desistiu da faculdade, mas como já estava pago o semestre, ele ficou, aí ele foi fazer curso de caligrafia e graças ao curso... Eu não fiz curso de caligrafia. Ah, não, Isso não é da minha época. Ah, tá bom. Não, tá Agora eu certo. peguei. Mas ele fez a época. Entendi. Então, Eu devia ter feito caligrafia. pode ser, ia ser uma boa. E Quem aí sabe ele eu fala tinha que assim, feito a ele laranja. fez, Ele e fez aí, eu aí tive foi feito que ele a orange. aprendeu diferença de sans serif, Arial, tal, e por isso que o Mac tem foi criado para ter uma estética bonita de escrita. Não gosto do Mac. Aí eu gosto. Eu prefiro, eu tenho um sonho. Só é caro. Ela podia me patrocinar, a Microsoft, ela podia me patrocinar. Tem um É computador, mesmo? tem um computador que esse não é smart, ele é muito mais que smart. É o quê? Ele custa, não, ele é um carro zero, não, ele tá mais barato que um carro zero hoje, que custa 36 mil, já tentei importar, eu usei ele, gente, não é metida, pelo amor de Deus, eu fui em Nova York, tá, desculpa, você tem que tomar Gente, cuidado. não é metida, eu fui em Nova York, tá? E aí, eu passei um dia da loja de Microsoft, que chama Surface 2, o computador da Microsoft. Você não tá entendendo? Ele levanta, ele vira que nem uma prancheta, você desenha nele. Ah, mas aí é para um ele uso bem corrige. específico, né? Não, ele é todo de doutoração. É assim a coisa mais apaixonante. Eu desenho à mão. Imagina para mim, em computador, aquele AutoCAD horroroso. Tá certo que não é da sua época, mas eu aprendi em 95 o AutoCAD em DOS. Nossa, DOS era terrível, hein? Não era por coordenada. Eu desenhava pra cara. Não é que desenhava, a gente já estava acostumado no nanquim, né? Então, desde 88, entrei na faculdade em 88. Então, assim, você estava acostumada com o quê? Nanquim vegetal, vai na cópia heliográfica lá na Rua dos Chimbiras, onde é a Cracolândia hoje. Cheirava aquela cópia, saía feliz, levava para o escritório, embrulhava. Era maravilhoso. E, de repente, vem um cara que fala assim, não, você tem que aprender AutoCAD, AutoCAD novo, péssimo. Então, o cara falava assim, eu já não gosto de eu fiz arquitetura porque eu não gosto de matemática. E aí... E eu faço matemática, estudo, hoje eu trabalho mais... Basicamente Hoje é os isso. engenheiros falam que eu sou uma falsa engenheira. E aí, eu lembro que era coordenada. Então, assim, imagina você ficar na aula, aí o cara, coordenada 2 para chegar numa linha que fazia uma porta, aí você vai a coordenada A com não sei o que 2, que... Eu fui embora, que foi do triste. curso, falei, sai fora. Falei, em 2 minutos eu faço essa porta no vegetal, tá doido, enlouqueceu quando? Né? Então eu tenho até hoje dificuldade com todas essas coisas, porque eu acho feio. Então, a hora que eu vi esse computador, eu falei, a solução chegou para a Vanessa de Mirra. É na caneta, você desenha. Até desenhei e deixei lá. Então, assim, é muito legal isso, né? É muito libertador. Isso eu acho legal. Me incomoda algumas coisas engessadas que tem. Acho que hoje a tecnologia é que nem eu falo. Eu adoro ter que mostrar os meus projetos num 3D ainda. Nós não temos o óculos de terceira Realidade dimensão, virtual. de realidade virtual. Mas o cliente... Porque assim, me diga você não é da nossa área. Se eu te mostrar uma planta, você vai entender? Claro que não. Agora, se eu mostrar para você sua casa em 3D por Você dentro... investe na experiência. Você investe Que na nós estamos na experiência. sociedade da experiência, né? Total, porque você, de novo, você tem que voltar para o ser humano. E o ser humano é um ser experiencial. Entendi. Concorda? Claro. O ser humano, ele precisa A gente sentir precisa trocar, experiência. né? A gente tem que sentir. A gente Tem esse negócio, sabe, de que lá atrás, ser humano é meio maquininha. Meu, não tem ser humano ser emocional, experiencial, né? Eu falo assim, que você e eu somos seres emocionais que usamos a razão para justificar nossas decisões. Certo. Então, toda vez que você traz percepção, que a pessoa consegue entrar no ambiente, você está gerando sensação, sentimento. É que eu adoro, porque eu adoro essa área, porque assim, o meu mestrado é em hospitalidade e eu trabalhei com percepção humana. Show. Onde eu levei as pessoas no Vale do Anhangabaú, 5 pessoas, com maiores de 50 anos, isso em 2010. E essas pessoas, através do livro, que foi uma referência, uma das referências que eu usei, claro, são várias, mas uma delas foi Kevin Lynch, que fazia o seu mapa mental, que você trabalhava o mapa mental.
e você trabalhava as memórias, né? No meu caso, eu trabalhei as memórias também, além do mapa mental. É engraçado que eu coloquei essas 5 pessoas por mais de 50 anos, e eu coloquei essa experiência também usei Lucrécia, que é uma arquiteta Lucrécia eu não lembro o sobrenome dela, desculpa, peço perdão. E eu sou péssima para nome. E adoro também esse livro, que é a história deles andarem e lembrarem dos seus caminhos que faziam na juventude. Então, essas pessoas eu dei um mapinha na mão e elas foram andando, né? E é engraçado. E eu dei uma máquina, que hoje nem tem mais, você não sabe o que é máquina. Máquina é um negocinho assim, põe não sei o que, descartável na época. Pra quê? Pra tirar uma foto. Não fazia no celular, você não sabia, né? Tirava, tinha filme. E aí, essas pessoas, engraçado, eu fiz tirarem as fotos. E eu achei que elas iam pro centro velho da cidade, né? Porque você põe no Vale do Anhangabaú, que é o divisor de cidade velha e cidade nova. E aí, todas foram pra cidade nova. Todo foi pro lado da República, começaram os seus trajetos. E nós fizemos todo esse trabalho mental. Hoje, o pessoal ia rir da minha cara e falar que coisa mais ridícula. Mas eu gosto dessa coisa da percepção do ser humano. Eu adoro sentar adoro nada, eu odeio ir no shopping. Mas assim, quando eu vou no shopping, eu gosto, por incrível que pareça, sentar. Em poltronas confortáveis, de preferência, por favor. Para ver as pessoas. Para ver as pessoas, o comportamento, essa percepção de quem ri, quem chora. Outro dia eu estava rindo, uma coisa muito de percepção do casal, né? Eu estava no carro. Desculpa, gente, eu não sei se vou ser cancelada agora. Eu estava no domingo indo para um churrasco de um amigo e eu estava olhando os casais dos carros. Todos os homens de cara fechada, com suas digníssimas esposas. Aí eu falei, gente, será que casar é chato? Porque todo mundo não estava sorrindo, não estava rindo. Todos os carros que eu passei na Avenida dos Estados, e eu fui de Santo André a São Paulo, e eu fiquei olhando... Tava com cara fechada. Tava com cara de fechada, ou discutindo, ou numa discussão. E isso era, tipo, 2 horas da tarde, num domingo. Aí você fala assim, gente, o que acontece, né? Aí você fica reparando. E provavelmente, aí tem um ponto de não conseguir se desconectar. Que é o que você falou. Porque a pessoa simplesmente não se desconecta. E não conversa, né? Não conversa, muitas vezes. Está presente só de corpo, mas cabeça está em outro lugar. Porque, vamos lá. Que é a história do não desligar, que é a sociedade... Que não desligável. Você vê, você tem tanta tecnologia para tudo, que antes, para você ter acesso a alguma coisa tal, você tinha um horário, né? A gente estava conversando que, por exemplo, internet, quando surgiu, você usava a internet da meia-noite em diante para consumir um pulso de Te telefone. Contaram isso, né? Me contaram. Você nunca fez contaram, isso. Não. É que eu sou mais novo. Mas é isso. Agora, por exemplo, você pega minha filha tem 10 anos. Para ela, olhar a internet de manhã, tarde e noite é a mesma coisa. Por quê? Já faz parte do meio, já é o natural. Por isso que eu tava te falando o seguinte, essa galera que tá entrando, tá? Que tem 10, 15, 20 anos, que tá entrando no mercado, elas não vão nem sentir, porque para elas já é o normal. Entendi. Agora, quando você compara quem aprendeu no sistema antigo, que foi criado, né, para ter esse negócio de workaholic, tal. E tem essa disrupção, porque existe essa disrupção, aí você começa a gerar conflitos. Olha que interessante. A gente passou por um momento de pandemia, que antes da pandemia todo mundo falava que trabalho remoto não dava certo. Não daria certo. Certo? A faculdade, a escola não daria certo. Nada daria certo. Nada funcionava. Meu modelo é presencial. Não dava certo. Aí veio a pandemia, né? Tinha até uma piadinha que eu vi, que o maior CIO, né? Que é o chefe de informação officer, né? Que existiu, foi o Covid, não foi nenhum executivo. E todo mundo teve que se adaptar. Ok? Então, legal, todo mundo... E viu que o modelo home funciona.
Então, mas aí eu tenho alguns relatos, não sei se você tem, de pessoas que ficaram com traumas de sair na rua. Não, tudo bem, porque assim, foi criado um negócio de não pode tal, mas voltando pro Mas você não negócio acha da que também carreira. foi um excesso? Então, mas pelo negócio foi um excesso Foi de um excesso. informação? Eu não sei se foi um excesso de informação. O que eu acredito que teve muitas pessoas que talvez tenha dado uma bugada, que é o quê? Tinha-se uma rotina de casa, convívio, ia para o trabalho, convivia com outras pessoas, voltava. E de uma hora para outra todo mundo estava no mesmo local. E aí sim a gente tem que lembrar que no Brasil tem diversas realidades. Isso. Uma coisa é você ter que trabalhar de casa quando você tem uma estrutura, que você tem um escritório, por exemplo, e a sua esposa tem outra. Outra coisa é você trabalhar de casa, que a mesa de jantar vira escritório com criança na sala. Meu, aumenta o nível De de estresse. estresse, né? Antes da pandemia, você ia fazer uma reunião online, era um absurdo você pensar, sei lá, uma criança com barulho de fundo. Hoje, todo mundo já aceita como mais normal. E você sabe que é uma coisa que eu sempre adotei nas minhas consultas? Eu gosto muito do vestíbulo. Acho Tá? super legal a história de você ter um vestíbulo, independente da sua classe. Uhum. Eu acho que ter esse hall de entrada, né, essa coisa do ter o armário para guardar casaco, colocar sua bolsa, tirar seu Sim. sapato. Eu sempre fui. Na minha casa, a gente sempre tirou, nós sempre tiramos o sapato. É. Eu sou uma pessoa que tira o sapato. Aham. Sempre fiz isso. Não gosto de andar de sapato dentro de casa. E realmente é assim. E hoje, nos projetos que eu faço, eu sempre penso nesse hall de entrada. Alguns Tá. mandam eu tirar. Ai, pra quê? Que absurdo e tal. Uma que eu tenho também com essas coisas de energia e tal, que eu acho que também já deixa lá, né? Já fica do lado de Se fora. fica do lado de fora. E ao mesmo tempo que é a história do escritório, né? Que é uma coisa que o brasileiro não tinha, né? A Não história tinha. do ter um escritório Exato. dentro de casa, independente do tamanho que é a sua casa, você tem uma. Adaptava um canto para isso. Adaptava um canto. Você, qualquer lugar, vai, põe ali para você fazer, faz na perna, né? É. E hoje não, se o cara não tiver um escritório bem montado e tudo mais, se ele tem um home office, ele dançou, né? Assim, ó, imagina lá em casa, tá? Eu falo alto. Imagina. Você acha? Minha esposa ia falar que... Minha esposa fala que eu falo alto. Débora, não- ele fala alto. É, Ah, não, desculpa. eu falo alto. E eu tenho um lance que quando eu tô falando, eu gosto de andar. Aham. Então eu falo andando. Aí ela tava em reunião. Meu, era um caos. A hora que a gente montou o meu escritório, montou pra ela também, que não fica junto, meu, resolveu. Agora, não é todo mundo que tem essa Não estrutura, tenho esse espaço. que tem o espaço para isso. E aí que entra os desafios, né? Então, sim, é uma complexidade. Mas o que eu queria, o ponto inicial era o quê? Ver, o home office, de certa forma, funcionou. Hoje, quando você fala, vamos voltar, seja presencial ou híbrido, qual é o questionamento? Qual é o sentido de eu ficar 2 horas no trânsito para ir para o escritório responder e-mail, por exemplo? Uhum. Nenhum. Mas antes também não fazia assim, mas não se percebia. Então mudou o padrão de comportamento, mudou o padrão de percepção, mudou várias coisas. É engraçado, né? Que assim, eu não me adapto a trabalhar em casa. Já tentei, Tá, não me adapto. E lá na empresa, eu acho que a gente não viveu a pandemia. pode ser. Porque a gente nós somos construção civil, principalmente eu e a Dinael, que tá ali, que é assim, somos pessoas que ficávamos lá direto, obra e tal, e sai. Claro que algumas pessoas a gente realocou e ficou em home office, e hoje às vezes viram para mim, que é o pessoal de projeto, eu vou ficar. Mas eu vejo que o rendimento deles cai muito quando eles vão para casa, Tá. por incrível que pareça. E aí eu gosto de ter, porque também eu vou no departamento lá de projeto, falo, não, aqui não, assim, eu gosto de mexer, né? Eu gosto de andar. O meu engenheiro, eu falo que ele fez, João, meu querido, ele fez a Casa de Jesus, eu fiz a reforma.
né? Porque a gente é muito jovem. Nós Uhum. somos pessoas muito modernas e contemporâneas. E É. aí, nós somos muito do papel e a gente é muito do estar junto. Perfeito. E eu não consigo. Eu sou uma pessoa que, se eu ficar em casa, eu deito no sofá. Geladeira eu não tenho, porque eu sou uma pessoa contemporânea. Não tenho geladeira, não tenho fogão, não tenho nada. E aí, eu fico no sofá assistindo televisão, eu durmo. Então, Mas eu não assisto televisão. É que nem eu falo, eu assisto podcast hoje, que é toda smart. Eu não sou toda smart hoje. É Netflix, que eu falo, se patrocinar, a gente fica feliz. E é isso. Hoje eu não sou as pessoas de assistir canal aberto, que eu estava até comentando com você. Mas são coisas que mudaram na minha vida. Mas o fato de eu ir para o escritório, eu meio que, para mim, opa, cheguei no escritório. Mas isso é um padrão para você. É. E você aprendeu isso na sua jornada, que era importante. Entendi. Na minha sociedade 4.0 é workaholic. Não só isso. Ó, por exemplo, ó, imagina uma pessoa que sai de Santo André e trabalha em São Paulo. Era eu, essa Legal. pessoa. Quanto tempo você gastava no trânsito? Na época, gente, eu pegava trólebus até... Nossa, eu pegava trólebus... Eu já tinha trólebus. Pegava trólebus até Diadema. De Diadema eu pegava outro trólebus até Jabaquara. Do Jabaquara eu pegava o metrô até Ana Rosa. Ana Rosa eu pegava um ônibus até a Faria Lima e chegava. Umas 2h30, 3. 2h30, 3. Legal. Se fosse hoje, talvez você tinha que ir no dia anterior. Mas vamos colocar 2h30, 3. Da sua casa para o seu trabalho hoje, você gasta quanto tempo? Meia hora, no máximo. A minha... Hoje, para mim, qualidade de vida era morar atrás da empresa. Legal. Eu gosto de falar assim, a gente tem que comparar banana com banana, maçã com maçã. Certo. Tá? Se você tivesse que hoje pegar 2h30 de trânsito para chegar no seu escritório, tá? Versus trabalhar de casa. Eu chegaria 2h30 no escritório. Sabe o que aconteceu? Na pandemia, uma época... Aí não tem jeito. Eu e um pequeno funcionário chamado Adinael, que está ali, a gente ficou um pouco de tempo na pandemia, morando na empresa e trabalhando, porque a gente ficou meio preso, né? Meio aqui, as obras eram em Santo André e a gente que ficou meio gerenciando todas essas obras, porque a gente ficava cuidando dessas equipes para não pegar pandemia, para não pegar Covid, todo mundo se cercando, aí caía um ali, vai ali, e nós dois andando para cima e para baixo. E nós ficamos na empresa. Chegou uma hora e eu só tinha que descer a escada, hein? Eu descia a escada, tava na empresa. Subia a escada, tava em casa. Subia, descia a escada, tava... Cara, me deu um burnout. Me deu um estresse que eu precisei sair. Porque, assim, aquilo me sufocou. O fato de eu descer a escada até na minha casa, subir a escada. Agora eu entendi. Aquilo lá me... Agora eu entendi. Por Mas mais é que uma eu me questão arrumasse... de quase aprisionamento, né? Praticamente. Aí é diferente. O que eu tô te questionando assim, imagina uma situação normal, que não tem burnout, que você pode sair, ir no restaurante, ir na academia, fazer o que aí você quiser. Aí você vai, não sei. Eu acho que eu teria que me adaptar. Entendeu? Porque assim, 2h30 de trânsito é muito tempo. É muito. Sim. Hoje eu estava vendo na TV, a média de trânsito diminuiu 32% em São Paulo. Eu não sei se você Por causa viu do home... Foi hoje? Eu não vi. Por causa do home office. Tá? 32%... Eu não vejo isso. Diminuiu? Diminuiu, 32%. Diminuiu. Tá? De segunda e sexta chega em quase 40%. Tá? Em número de quilômetros de trânsito monitorado. Tá? Comparando 2019 com 2022, se eu não me engano, tá? Então houve uma diminuição, tá? Aí você fala assim, eu não percebo. Sim, porque o seu padrão de comparação mudou. Porque continua sendo muito. Okay? Entendi. Então mudou, você está sentindo mais, mas houve uma diminuição medida, tá? É porque eu peguei a pandemia vazio andando no Exato, trânsito. então você se acostumou com outro padrão, tá? Isso. Agora, imagina se você consegue uma maneira que informações são alimentadas e você consegue ter decisões mais inteligentes em tempo real, que o trânsito diminua mais 50%.
você está aumentando a qualidade de vida. Sim, com certeza. Aí você começa a ter uma vida diferente. Eu concordo. Mas vamos lá. Construção civil. Outro dia eu fui numa feira da especializada da construção civil e eu achei um negócio super interessante. Tá Achei bom. mesmo, super interessante. Você era um tablet Tá bom? e você conexão com o escritório. Tá. Eu no escritório e o tablet lá com o mestre de obras. Certo? Ou bom. com o meu engenheiro residente. Como eu sou uma construtora pequena, considerada uma construtora pequena, eu não tenho engenheiro residente. Eu tenho mestre de obra, carregado de obra, e tenho os engenheiros que passam, ou o meu uma pessoa que eu tenho encarregada para suprimentos, para área de compras, e passa lá. Se eu der o tablet, então como é que é o tablet? O projeto está lá. Tá. E aí, de vez eu fazer o diário de obra, com o que eu tenho para fazer, né? Tá lá o cronograma de obra, tá, hoje eu vou ter que fazer as brocas, né? Então, hoje, aí o cara vai lá no tablet, faz as brocas, fala, ó, mudança aqui. Então, eu achei super sensacional. Eu falei, nossa, que legal. Diretamente que eu alimento esse tablet, Vai vai pra para lá. coisa. Aí a gente entra em mão de obra. Tá bom. Que eu volto a falar. Você é coach. Como é que eu faço isso acontecer? Que isso é uma coisa de sociedade 5.0. Total. Não tá? Total. Tá. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Só que eu tenho uma mão de obra que vai de pai para filho. Esse menino, maioria das vezes, pelo amor de Deus, não estou falando que são nada, mas acontece, como ele tem que trabalhar muito cedo, ele entra para mim 18 anos. Tá bom. Normalmente, ele já largou o estudo, ele já está com algumas deficiências, porque ele acompanha o pai e ele tem que ajudar na manutenção da casa. Perfeito. O pai dele já vem de uma outra história, com um nível de ensino às vezes menor. Ele é sensacional, porque é que nem você falou, uma comunicação via oral. Então, assim, ele vai ter sensacional. No quesito específico de técnica, ele tem não uma técnica acadêmica, ele tem uma prática. Ele tem uma prática. Ótimo. E tem um software feito por engenheiros e arquitetos que vai ser empurrado na mão desse cara. Aí você fala assim, e aí? Então, mas aí o ponto é como você faz essa comunicação. Porque, ó, quando a gente fala de sociedade, tá, são 3 pilares e isso a gente nunca pode esquecer, porque tem uma tendência de ficar só em qualidade de vida. Tá? Mas quais são os 3 pilares? Qualidade de vida, inclusão e sustentabilidade. A pergunta é como que eu incluo essa pessoa dentro da sociedade, né? E aí cai na discussão, por exemplo, do engenheiro que visita um canteiro de obra, de falar uma linguagem que a pessoa não entende. Então, se você falar uma linguagem muito técnica, eu vou olhar para você e falar assim, meu, tá bom? O que ela quer dizer? Tá certo ou tá errado? Não faço ideia. Esse que é o ponto. Então, assim, o que a gente nunca pode esquecer? Toda tecnologia, ela deve ser em prol do ser humano. Então, se você tiver uma tecnologia, que você tem um tablet que ele se autoalimenta, isso é uma coisa. Se você tem um tablet que tem que conversar com o ser humano de alguma coisa, é o tablet conversar com o ser humano e não o ser humano com o tablet. Porque senão a gente inverte, né? É como se falasse que o poste está mijando no cachorro. Não funciona. Ok? Então, é a mesma coisa. Vamos tirar a tablet e colocar engenheiro como se fosse tablet. Engenheiro arquiteto, vamos pôr. Ótimo, porque engenheiro senão eles brigam arquiteto. comigo. Tá. Então vamos colocar engenheiro arquiteto. Ele vai no canteiro de obra, tá? E ele tem que falar com o mestre de obra, por exemplo. Ele tem que fazer o quê? Ajustar a comunicação dele para o mestre de obra, porque é responsabilidade de quem comunica ser compreendido, certo? Se eu falar algo que você não entende, a responsabilidade da comunicação é sempre minha. Então eu tenho que ajustar isso para a comunicação. Tá? Então você pega, por exemplo, o político faz isso muito bem. Em 5 minutos ele vê a leitura corporal, a leitura do ambiente, ele ajusta a fala dele. Tá? Agora eu vou falar com o operário.
eu, engenheiro, tenho que ajustar a minha comunicação para o operário. Porque não adianta eu ter uma comunicação que ele não entenda, tá? Porque aí a gente entra no conceito de produtividade, que produtividade é o quê? Fazer o que precisa ser feito com menor uso de recurso. Que é o que a gente mais fica no pé na construção civil. Perfeito. Porque se eu perco o time dessa construção, eu tenho prejuízo. O lucro, Ótimo. ele vai depender também dessa... Ótimo, prejuízo é ruim. É. Prejuízo Não, é mas ruim, assim, eu tô dizendo assim, a eu gente entendi. corre contra o tempo, né? Sim. Porque assim, quanto mais rápido eu terminar, nós que trabalhamos com isso, a gente não tem a mínima vontade de ficar tempo extra. As pessoas acham que a gente tá demorando. Não, a gente gostaria de entregar tudo antes, Aham, não é? aham. Então, mas vê, quando você pega duas pessoas conversando de estrutura similar, já tem divergência de comunicação. Tanto que é muito comum você falar uma coisa e a pessoa entender outra. Sim, E aí você é o fala, não, ruído, mas né? eu não quis dizer isso. Eu falo que no WhatsApp piorou, né? Piorou. E aí você sabe por quê? Não. Comunicação, ela é dividida em 3 blocos. Acho que 5 ou 6% da comunicação é a escrita, É, isso mesmo. 10 ou 12% é a falada e o restante é a corporal. Então imagina, eu tinha que ser muito melhor que Machado de Assis para ter 5% e expressar o que eu quero, e eu não sou. Você sabe que eu falo muito em áudio. As pessoas ficam... Porque assim, para minha Porque filha... quebra. Minha filha de 18 anos e meus queridos funcionários falam que áudio não é mensagem. Ah, não. Ah, não. Por quê? Porque não é. Porque você falou. Eles não querem ouvir. Eles querem eles que querem... você digita. Claro. Acho que tem um problema aí com a sua voz. Não sei. Não é com a voz. Não. Tá. Mas Se você fala em áudio, você não é uma pessoa esbate. eu sou tiozinho, então. Você é tiozinho. Eu tô mandando Você é mensagem. tiozinho que nem eu. Ah, Eles não gostam, olha lá a cara dele. Não gosta. não? Não. Mas tá tranquilo, eu só mando texto. Não, é só escrita. É, só texto, Não é, só pode escrito, é. falar. Com emoji, tudo curtinho e tal. Ah, não pode emoji. Não pode? É. Puta, eu sou tiozinho, então. Deu. Por que não pode emoji? Quê? Tem que ser figurinha. Olha, gente. Eu não sabia nem a Não mandem diferença. Depois tem que Nossa, fazer eu mandei isso. uns emojis hoje. Ai, Mas você é desculpa pra muito quem... tiazinha, meu. Desculpa Você pra quem... é muito Por favor, tiazinha. perdão, quem eu mandei emojis. Você é muito tiazinha. Mas aí, ó, você tem que ajustar linguagem, comunicação. Então, de uma forma bem clara, tá? Como que você ajusta essa comunicação? Esse é o grande ponto, tá? Depois que você ajusta a comunicação, você entender como isso é importante para quem é o usuário. Esse é o segundo ponto, tá? Porque assim, ó, eu gosto de trazer exemplo de vendas para explicar comportamento humano, tá? Tá. Por quê? Todo negócio é feito por pessoas. Todos. Vendas é feito por pessoas e para pessoas. Então você pode ser o melhor engenheiro. Se você não souber como lidar com pessoas, não vale nada. Talvez você vai ser aquele 1 em 1 milhão que é o cara solitário que resolve tudo. Mas na prática você tem que saber lidar com pessoas, você tem que saber comunicar. E quando eu vou falar de vendas, eu sempre falo o seguinte, vê, ninguém compra o seu produto, ele não está nem aí para o que você faz. Principalmente o cliente interno, que é o seu funcionário. Todos. Ah, mas eu sou o melhor arquiteto, ele não está nem aí. Por quê? Ele compra pela razão dele, não Entendi. pelo que você quer vender. Ninguém acorda e fala assim, eu vou contratar o Fernando porque eu quero fazer coach. Não, ele contrata porque quer ser promovido, porque quer vender mais, porque quer mudar de emprego. É outra pegada, tá? Então ele contrata pelos motivos dele. Faz sentido isso? Faz. Tá. Aí você tem uma tecnologia nova, que primeiro tem um gap de linguagem que você tem que ajustar. Ajustou, qual que é o segundo ponto? Ele entender como essa tecnologia é importante para ele realizar o sonho dele. Não Entendi. o seu. Essa tecnologia vai ajudar uma obra mais rápida. E O que eu tenho a ver com isso? o que uma obra mais rápida gera para mim? Entendeu? Você vai poder, sei lá, sair mais cedo, você vai poder ganhar mais dinheiro, você vai poder fazer N coisas. Então aí eu vejo valor. Né? É a mesma coisa
Pensa na sua infância. Quando seu pai chegava e falava, tem que fazer isso. Você É, podia você até fazia fazer. já xixi na calça. Você já fazia xixi na calça. Mas você podia até fazer. Certo? Certo. Só que se você não visse valor, na hora que virasse as costas, você parava. Então, eu sou de uma época que a gente não podia ver valor. Não tinha valor. É, Não tinha pergunta. é. É faça e pronto. Então, mas aí era por medo. Isso. Que É aí é a os- geração 4.0. ela Agia é- por medo. Agia por medo. Ó, então vamos lá. E agia porque tinha que fazer. Ou, por exemplo, olha, você vai ter que estudar porque senão você vai ser nada. Tá bom? Então vamos lá. Você ajustou Você a tem que comunicação. casar porque você tem defeitos Ó, se você não casar. Você ajustou a comunicação. Certo. Você gerou importância. Qual que é o sabotador? Medo. Medo. Se o cara faz só por medo, quando ele perdeu o medo, ele não faz. Ok? Ok. Se ele faz só por medo, se ele tiver dúvida, ele não fala. Isso. E aí, então, você sabe que eu não vou muito em obra hoje em dia. Hum. Porque eu descobri que meu rosto, minha cara, meu jeitinho, as pessoas têm medo. Ah, Na faculdade, os alunos tinham medo de mim. Eu falo, Ivo Pitangui faleceu. não tem jeito mais. Não, e não tem jeito, gente. Então, mas vê, ó. Aí, assim, hoje eu peço para os meus meninos irem na obra. Porque eles são mais compreendidos que eu, entendeu? Porque talvez eu seja imperativa, impulsiva, do Talvez tipo, a faça. comunicação deles é mais fácil. A deles é mais fácil e tudo mais. E eu entendo essa história do medo e, assim, eu tento, por mais que eu tente brincar com os meus funcionários, fazer piada, eles não entendem. Tomam mangueira. Sabe o que é mangueira? Não. É uma pinga no Nordeste. É Não mesmo? toma. Não. Eu tomei tudo! Aí fala, doutora, não caiu. Mal sabem eles que eu já Tá bom. usei como perfume mangueira. Guarde esse nome. Né, Mangueira, pessoal? Mangueira. E assim, eu faço de tudo para tentar ser o mais próxima deles. Mas eu sinto que quando eu chego no obra, eles têm medo. Então, aí vamos lá, ó. De quem é a responsabilidade da Minha. comunicação? Alguma coisa você está comunicando que intimida. Talvez seja a altura. Pode ser altura, pode ser postura, pode ser porque a linguagem corporal fala muito. Agora, ó, como isso é importante? Porque isso aí é um ponto que liderança peca total, tá? Porque assim, tem líder que se orgulha assim, meu time não reclama de mim, mas não reclama de você porque Por você quê? é bom ou porque tem medo de falar para você? Porque o seu colaborador, quando ele tem acesso, ele é o primeiro que te critica. Sabe que me lembrou uma fábula, não é da sua época? Minha mãe contava para mim, que é a história do rei. Lembra do rei nu? Né? Que é a fábula do rei nu, né? Que ninguém dava risada dele. Ninguém falava que ele estava nu. Por medo. E aí um dia um cara foi lá e falou, mas o senhor tá nu. Olha que interessante. Tem uma pessoa que trabalha comigo, tá? Meu, o cara é extraordinário. E eu sempre falei, olha, dá a sua opinião. Dá a sua opinião. E aí, quando eu olho alguns grupos trabalhando, eu vejo que a pessoa dá a opinião e, de repente, o líder vai e desce a cacetada, faz alguma represária, a pessoa para. Meu, a gente trabalha de uma maneira tão legal que vira e mexe, ele me liga e fala, Fê, o que você tá falando, você não tá fazendo, cara, tá errado. Tá errado. Mas por quê? Ele tem a liberdade de fazer. Ele tem a confiança que ele pode fazer, que eu vou entender, assim como eu faço com ele e ele entende. Eu entendo você porque, assim, eu tenho um funcionário que é meu ex-aluno que está sentado ali e quando ele entrou na empresa, tudo que eu falava, você chorava. Ele falava, de repente começava a chorar pelos cantos. Falava, o que você está chorando? Oh, meu Deus, o que você está chorando? O que eu fiz agora? E aí ele não falava e foi indo. Hoje, é engraçado, ele tem uma segurança tão grande, ele aprendeu. Hoje eu falo que ele se transformou em mim e eu virei ele. Porque eu sou a mais chorona, mais delicada. Até hoje,
beijinho. Falou que eu não ia mandar. O Ander, Thiago, da Guimarães, Rodrigues, parabéns. Logo, logo, estamos juntos. Tô aí, não vou falar as besteiras que vocês falam, tá? E aí... Mas ela contou, viu? Eu sei de tudo já. E aí, é engraçado que hoje ele me dá bronca. E eu adoro. Porque ele faz eu pensar. Você Mas isso é fez isso, maturidade de gestão. mas você está se contrariando naquilo que você falou. Aí você fica assim... Ó. Tá certo que eu dou um... Tá, viu? Eu fui lá e fiz o que você mandou. Tá satisfeito que eu fiz o que você mandou? Tem uma história que eu acho sensacional, porque fala disso, tá? O Gandhi, né? Um dia ele foi chamado para dar uma palestra na universidade, tá? Então ele falou pro filho dele, olha, se prepara, eu vou fazer palestra. Enquanto eu faço palestra, leva o carro para arrumar, tá? E na volta você me pega, ok? O filho dele foi, levou, deixou ele na universidade, né? Foi fazer palestra, e o Gandhi sempre andava descalço, então esse dia ele colocou um sapato, tipo machucando o pé, todo desconfortável. Foi fazer a palestra, aí o filho dele falou assim, olha, meu pai vai fazer a palestra, eu vou assistir um filme de faroeste, alguma coisa. Por quê? Ele não tinha coragem de falar pro pai que assistia um filme de faroeste, porque o pai dele pregava não violência, poxa, né? Aí ele foi e assistiu. Aí passou, assistiu o filme, ele pegou o carro, voltou, aí o Gandhi estava sentado na escadaria da universidade. Aí ele foi até o carro, falou, onde você estava? Ele falou, o mecânico demorou. Ele falou, não, eu falei com o mecânico, ele falou que o carro já estava pronto e você não foi. Aonde você estava? Aí ele contou. Aí o Gandhi saiu andando. Falou, não pai, vamos, eu vou te levar. Ele, não, eu vou a pé que eu tenho que pensar. Que pai sou eu que estou intimidando meu filho, que estou obrigando meu filho a mentir para mim? Que pai sou eu? Então, quando eu falo com líder, eu falo a mesma coisa. Será que você está sendo um líder que você impõe de alguma forma, você comunica de alguma forma, que o seu colaborador não tem confiança e liberdade para falar? Que líder está sendo você? Porque medo, ele te congela ou ele te faz voar? Né? Eu gosto bem dessa frase de fear makes you freeze or fly. Ou ele te congela ou faz voar. Tem colaborador que quando ele sente medo, ele vai ser agressivo, ele vai para frente porque ele está voando. Mas a maioria fica paralisado. E para a empresa, isso é muito ruim. Por quê? Se ele fica paralisado, de repente ele tem ideias geniais de como melhorar algo e simplesmente não tem coragem de falar. Você sabe que na construção civil... Faz sentido? Tá vendo? Então, faz, eu sei que faz, mas assim, eu vejo na construção civil isso muito sério. Eu venho de uma construção civil, são 30 anos nesse meio, e também já trabalhei em hotelaria, implantando hotéis, fazendo várias coisas. E é engraçado, são dois ambientes. São ambientes diferentes em maneira de você podar alguém, mas ao mesmo tempo são rígidos, ambos, né? Então, a hotelaria, por ser muito estressante o dia a dia da pessoa que trabalha em hotel, né? E você tem tudo certinho, você tem que sorrir, você tem que falar, você tem que ficar bom humor o dia inteiro, rindo o dia inteiro. Tanto é que as pessoas falam, você sorri muito, eu trabalhei em hotel. Então, eu sorri o dia inteiro. Duro é ficar sério. E na construção civil, eu vivi exatamente o que você está falando. Líderes que gritavam, líderes que podavam, líderes que chegavam para a gente, engenheiros, né? Tem que fazer isso, você quer, corre, porque é estressante. Você tem que encher laje, você tem que correr, o caminhão tá chegando. Outro dia eu fui outro dia não, já faz 2 anos que eu fui, foi pouco antes da pandemia, que eu fui numa concretagem de 2.500 metros cúbicos de concreto, chegando, caminhão atrás do outro, controlado, porque é com gelo, porque não sei o quê, tudo eletronicamente. Cara, eu fiquei... Agora você falando, a gente que tá nesse ambiente, chega uma hora que você já não... Você vai, né? Você estoura. Não, e você vai. Você acostuma. O berro, o vai, o corre,
tá, cuidado, você quer a mangueira, você quer... É assim. E aí, é um no computador, que fosse bem smart, né? Os caminhões Show. chegando. Não, sensacional. Eu adoro isso. E caminhão chegando, o outro mantendo tudo cronometrado para não estragar esse concreto. E aí é aí que você falou, na ponta desse fio, quem tá? O coitado daquele funcionário que tá lá. E assim, corre, não sei o que, não sei o que lá, e vai. E aquilo, para você, chega uma hora que é normal. Mas aí agora, você conversando, você fala assim, não, realmente não é normal. Alguém explicou para ele? Alguém brifou ele? Alguém brifou ele? Alguém explicou como é que seria? Esse estresse seria todo dia? Que ele ia ter que ficar até as 11 horas da noite, porque é um prédio muito grande, ele tem produção, ele tem que sair, e ele tá à venda, e você... que nem as pessoas falam, elas não entendem, né? Você tem horário, porque assim, quando um cliente chega, ele acha que você fez o cronograma porque você tá com graça, né? Cronograma de obra. Ele fala assim, você vai cumprir? Aí você fica assim, é o que eu pretendo. Porque eu não tenho o que as pessoas não entendem, eu não tenho interesse de passar. Tanto é que eu trabalho com novas tecnologias da área da construção civil, porque eu não tenho interesse em passar nada. Para mim, quanto mais rápido, claro, com qualidade, bem feito, eu fizer, melhor para mim, eu vou ganhar dinheiro. Mas a pergunta é, e quem tá lá na ponta? E quem tá lá na ponta? Porque quem tá lá na ponta, vê, ó, quem compra de você não compra pelas suas razões. Se eu comprar de você, eu compro pelas minhas razões. Se eu não entender que isso é importante para minha razão, você vai falar, vai entrar no ouvido, vai sair pelo outro, a não ser pelo medo, tá? E aí, eu acho que vale a pena para a gente poder sintetizar isso. Tem a história de um presidente que foi visitar a NASA antes do homem chegar à Lua. Esse é o caso, né? Nuclear, essas coisas de nuclear. Pronto, sabia que mais você ou ia no menos, final. tinha. Só porque tá acabando para você falar nuclear de novo. Não, não, eu falo nuclear porque é chique, né? Fala entendi. assim, nossa, é inteligente, né? Nuclear parece que é inteligente. Mas fica meio com cara de louco. Eu sei que você tá pensando, relaxa, eu sei. É que eu te conheço. Então. E aí ele foi visitar a NASA. E aí no corredor tinha um rapaz fazendo faxina, varrendo. E o presidente falou, olha, o que você faz aqui? Né? Mas para saber o que ele fazia, com interesse mesmo. Ele falou, estou ajudando o homem a chegar à Lua. Como? Varrendo. Varrendo o chão. Tá ótimo. Mas ele entendeu o porquê do trabalho dele. Então, assim, aí respondendo a sua pergunta que você fez lá, o operário de obra, ele precisa entender as coisas, do porquê é importante, do porquê ele pertence àquilo. Porque se não tiver porquê, não roda. E aí você vai ter atraso de obra. Aí você vai ter atraso, você vai ter liderança no berro, você vai ter outras ações que para um curto período ok, mas para um longo período não é salutar, não é saudável. Não é saudável, porque assim, igual eu estava falando, né? Imagina o cara da sociedade da caça falando da sociedade da agricultura, né? Eu imagino um operador, de repente, estava olhando, né? O construtor olhando, falando, meu, que essa louca tá gritando? Tipo, tô enchendo, o que ela tá gritando aqui, meu? Entendeu? E aí é uma falha de comunicação. Então, se você comunicar, entender como, porque inclusão, aquela tecnologia conversa e se conecta com ele, e ele entendeu porque aquilo é importante, aí roda, aí funciona, tá? E dizer que não é uma forma até de preconceito, porque todo mundo tem a capacidade. Eu, Fernando, não falo japonês. Que deficiência. Exato, mas no Japão, eu seria analfabeto. Sim. Você já pensou nisso? Você fala assim, o cara não sabe ler. Tá, no Japão, eu não sei ler. Eu sou analfabeto. Mas se for me apresentado um negócio que eu consiga compreender, o japonês não me faz falta para aquilo. Quando você vai para modelo tipo, modelo Toyota de sistema de produção, tal, né, que eles focam muito nisso, quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, na Honda, todo procedimento tem foto. Você sabia? Sabia, isso eu sabia. Todo fluxograma visual. Agora, você sabe o porquê? Não, aí eu não Porque quando eles se acabaram na guerra, a primeira geração que entrou não sabia ler.
Então, se não tivesse foto, como o cara ia fazer? Nossa, que ideia legal pra construção civil. Já pensou nisso? Então, assim, aí já pensou você ter um procedimento todo do que ele tem que fazer com foto, com vídeo, que ele pode olhar no Nossa, tablet e sensacional. Você não ver? sabe, minha cabeça já... Você não sabe. Depois eu Entendeu? conto, eu não vou contar porque é segredo de Estado agora. Acabou de transformar porque Não, você é a e porque única aí no depois Brasil. eu tenho que mandar uma consultoria pra ela. Não, é sério, porque assim, o cara não sabe ler, o cara tem deficiência de ler, tá tudo ok. Não é defeito, porque no Japão eu sou analfabeto Gente, também. você não sabe o que você fez. Meu cabeça já fez... Chamarrei... Isso é fluxograma visual. Sensacional. Não Para é? de falar que a pessoa vai me copiar. Ó, meu e-mail, tá? Quem quiser mais informação. Não, mas vê, isso é legal porque quando a gente pensa em usar a tecnologia, não é só para fazer mais, é usar a tecnologia a favor. O grande desafio é como eu ajusto comunicação e como eu ajusto percepção de valor para quem está na ponta. Porque é muito bonito falar, vamos falar de sociedade 5.0, vamos falar de tecnologia, porque isso vai Smart aumentar... Cities. Smart Cities, tal, porque isso vai aumentar a lucratividade da minha empresa, tá? E para quem está na ponta? Isso vai melhorar? Ah, vai melhorar conforto, tá? Mas além de conforto, vai melhorar mais alguma coisa? Porque se ele não vê valor, vai sabotar. Entendeu? Se ele não vê que ele tá ganhando, vai sabotar. Entendi. Então, quando você ajusta isso, aí roda. Então tá bom, mas a tecnologia acaba de ser contra nós e o Rambo tá lá, ele vai cobrar mais. Vai cobrar mais? Olha lá, mãe 11 já. Puxa, Uma hora e não, e 11. daqui a pouco eu tenho atendimento. Isso, você tem então, atendimento. Vamos lá. Bom, gente, ó, semana que vem tem mais, infelizmente acabou. Isso a gente ouviu lá da internet. Ah, é? E aí, tá. aí a gente então volta semana que vem. Fernando, muito obrigada. Eu Eu sei te que você atrasou. A agradeço. pessoa que atrasou, ele tá aqui comigo, por isso que ele atrasou. Vou dar esse declaro porque fica gravado. Tem um álibi. Tem um álibi. E tudo de bom. Pessoal, até semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Podia falar isso? Acho que pode. É marca registrada? É marca registrada? Não sei. Vai ter que pagar Então. royalties. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã não, até quinta. Tchau, tchau, gente.